Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. Nós estamos novamente reunidas aqui, eu, a Grace, com a minha colega contadora Simone, para conversar um pouquinho com vocês sobre como elaborar um planejamento financeiro empresarial com precisão. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grace, eu sou formada em Ciências Contábeis, eu possuo especialização em controladoria e faço parte da Rede Ideal. Olá pessoal, eu sou a Simone, para quem não me conhece ainda, eu sou contadora e trabalho aqui pela Rede Ideal. Certo, então a gente vai dar início então ao nosso bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que seria esse planejamento financeiro empresarial. Ele nada mais é do que um conjunto de ações e de controles que buscam entender o negócio, né? Organizar e gerenciar ele para que as finanças ficam 100% detalhadas, controladas, ou seja, é basicamente um plano de negócios, onde serão apontados, né, onde vai ser anotadas diretrizes para tudo se tornar rentável, para tudo se tornar possível, né, e assim garantir um bom fluxo de caixa e o cumprimento das metas. Dando um exemplo bem básico, né, vamos pensar nas nossas finanças. A gente recebe um valor X e desse valor a gente tem que conseguir planejar o que a gente vai gastar com o mercado, com alguma compra, se a gente vai fazer algum investimento na nossa casa, né? Essa organização, ela faz com que não falte dinheiro no final do mês. E na empresa é a mesma situação. Você sabe o seu faturamento mensal, ou pelo menos você vai ter uma projeção o mais próximo possível da realidade, e daí você vai conseguir planejar o quanto que você vai ter para gastar, para investir talvez, né? E para não faltar dinheiro no final do mês. Então esse planejamento financeiro empresarial, ele é muito importante. E desta forma a gente tem algumas dicas, né, Simone, valiosas, para passar para vocês, para que auxilie no planejamento empresarial de vocês, né, e para auxiliar assim a organização e deixar as finanças equilibradas. A primeira dica então seria o reconhecimento da situação atual da empresa, ou seja, é saber o valor que a empresa possui para investir, qual seria o setor de atuação dela e ter bem definido o que a empresa precisa fazer, o que ela precisa executar para ela crescer e expandir os seus resultados. Isso. E aí então, o segundo passo é definir as metas, tá? A empresa precisa definir aonde ela quer chegar, iniciando pela meta do faturamento, que pretende atingir, né? Estipular os limites de gastos e para novos investimentos. Então, tudo vai ter um equilíbrio, conforme o faturamento estipula também os limites de gastos e os investimentos que vai fazer. Terceiro passo, traçar um plano de ação. Com base na definição das metas, né? A gente coloca em prática, então, o que deve ser feito. É o que a gente chama de plano de ação. É um cronograma que vai dividir as tarefas e as responsabilidades com a equipe. Estipular resultados e elaborar um orçamento anual. Isso é bem importante também. Para planejar o ano seguinte da empresa, né? É importante possuir esse plano orçamentário detalhado com as metas mensais e para o ano seguinte. Assim a empresa já possui um plano completo e ela já vai saber quanto que ela vai precisar faturar, quais vão ser seus limites de gastos e investimentos. E acompanhando isso durante os meses, seu objetivo estratégico ficará mais ajustado, né? Outra questão é documentar tudo sempre. Assim você vai registrando as ações que devem ser tomadas e assim vai estar mais preparado para enfrentar as eventuais mudanças no segmento, no dia a dia, né? Cálculo do preço ideal para seu produto ou serviço. Isso aqui é, na verdade, eu acho que o ponto mais importante, né, do planejamento estratégico da empresa. Porque o preço é que vai te dar a garantia de cobrir os seus custos e ainda ter lucro e crescimento da empresa. Por meio da análise, no caso do custo de produção, expectativa de lucro, prolabore dos sócios e outras despesas que se determinam o valor do produto ou do serviço oferecido. No caso, o preço do seu produto, do seu serviço, ele vai ter que sustentar os gastos e promover o crescimento da empresa.
Caso contrário, é necessário reavaliar a estratégia da empresa. Isso. E outra dica que a gente dá também para os empresários, para o empreendedor, que é muito importante, é considerar a ajuda de um consultor ou então terceirizar as suas contas a receber e a pagar. Porque a gente sabe que a rotina do empreendedor ela é muito corrida. Por mais que o empreendedor ele seja experiente, né, essa tarefa ela exige uma análise muito profunda de vários assuntos relacionados a vários setores, desde a organização do fluxo de caixa, para verificar a necessidade de se ter mais capital de giro, né, o processo do contas a receber, contas a pagar. O empreendedor, o empresário, ele precisa pensar num todo, não somente na parte financeira, ele tem que pensar no marketing, nas vendas, certo? Então é importante avaliar a contratação, então, de alguma empresa terceirizada que presta essa assessoria, né? E para terceirizar, então, suas contas a receber e a pagar, uma dica de quem faça isso é uma empresa de factor. E aqui na Rede Ideal nós temos a Ideal Factor, que faz essa assessoria financeira. Porque muitas vezes um olhar de fora, uma análise de fora mais profunda, ela pode abrir novas oportunidades para os empresários, para os empreendedores, para ajudar a traçar planos mais concretos. Registre e controle, né, Grace? Isso, na verdade, é o essencial do planejamento, né? A gente não pode esquecer de registrar tudo. Ter o controle rígido do setor financeiro permite medir a qualquer momento o retorno de investimento e, se necessário, tomar uma decisão com segurança para mudar, né, para reverter a situação atual. Agora que você já sabe como acertar em cheio em um planejamento financeiro simples, é hora de pôr o seu conhecimento em prática, né? E fazer a sua empresa crescer mais. Finalizando então, pessoal, o planejamento financeiro ele é essencial para a sua empresa, pois utilizando essa ferramenta, ela poderá ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso do seu negócio. Mas para utilizar essa ferramenta corretamente, você deve enxergar a distância, a longo prazo. Você não pode começar agora e daqui 2, 3 semanas parar de fazer esse controle. Tem que ser uma coisa contínua, gradual, certo? E quanto mais detalhado for o seu planejamento, mais preparado a empresa e o gestor vai estar para lidar para os diversos cenários, né, que irão surgir no decorrer dos dias, evitando diversos riscos. Quanto mais detalhado for o seu planejamento, mais preparado o gestor ele vai estar para resolver possíveis riscos que terão lá na frente. Então, por isso que é importante o planejamento. Isso. Sem planejamento, a empresa vai entrar num barco furado sem ter uma previsão do que vem pela frente, né? Então, é o primeiro ponto, né? Começar a planejar, ter em vista quanto que a empresa pode faturar, quanto que ela tem para investir e dali em diante calculando seus gastos e que pode ser investido, né? É controlar. Controlar e sempre deixar tudo registrado, né? Então, acredito que seja isso a nossa live de hoje. A gente agradece novamente a vocês, agradeço a contadora Simone pela participação e curtem as nossas redes sociais. E até logo. Até lá.